A verdadeira sabedoria nasce da capacidade de observar e aprender com a vida. Abraham Lincoln compreendia que a inteligência não está apenas em acumular conhecimento, mas em transformar cada erro em lição e cada dificuldade em crescimento. Ele acreditava que o homem sábio não teme o fracasso, pois entende que até as quedas ensinam. A experiência, dizia Lincoln, é o livro mais honesto que existe, e quem o lê com humildade descobre o poder da prudência. Ser sábio é ouvir mais do que falar, é agir com serenidade quando o mundo clama por pressa. Lincoln nos lembra que o verdadeiro aprendizado vem da reflexão silenciosa e da busca constante por autodomínio. O homem inteligente não compete com os outros, mas com sua própria ignorância. É nesse exercício de humildade e observação que nascem os grandes espíritos da humanidade. A paciência é uma virtude rara, e Abraham Lincoln a cultivava como uma força silenciosa. Ele sabia que a vida não se vence com pressa, mas com constância. A atitude, para ele, era a manifestação externa da paz interior. Em tempos de escassez, Lincoln se mantinha firme. Em tempos de abundância, permanecia humilde. Sua serenidade diante das crises mostrava que maturidade é controlar as emoções e não ser controlado por elas. Ele acreditava que a mente treinada para a esperança é mais forte que qualquer obstáculo. Paciência não é espera passiva, mas confiança ativa no tempo de Deus. E atitude é fé em movimento. A certeza de que mesmo um pequeno passo em direção ao bem é maior que 1000 intenções paradas. Lincoln nos ensinou que a grandeza está em manter o coração calmo quando tudo ao redor exige desespero. A mente é o campo de batalha onde se decidem todas as vitórias da alma. Abraham Lincoln compreendia que o pensamento é um poder invisível capaz de moldar o destino. Ele dizia que o homem que domina a sua mente conquista o mundo, enquanto aquele que se deixa dominar por ela torna-se escravo de seus medos. A fé, para Lincoln, era o exercício diário de ver o bem mesmo nas sombras. Ele acreditava que pensamentos positivos atraem luz e força, enquanto o negativismo abre portas à destruição. Manter o pensamento elevado é manter a alma em paz. O verdadeiro autodomínio nasce quando aprendemos a silenciar o caos interno e ouvir a voz da consciência. Lincoln nos inspira a entender que o maior inimigo não está fora de nós, mas dentro, e que vencê-lo é a mais nobre das vitórias humanas. Abraham Lincoln sempre acreditou na força do silêncio. Ele via nas palavras contidas um poder que o barulho nunca alcança. Para ele, o silêncio era o abrigo da sabedoria e o solo fértil da ação verdadeira. Lincoln não buscava aplausos, mas resultados. Não desejava reconhecimento, mas transformação. Trabalhava incansavelmente, deixando que o fruto falasse por si. Seu exemplo ensina que a grandeza não precisa ser anunciada. Ela se manifesta nos gestos discretos e nas atitudes firmes. O silêncio protege a alma dos ruídos do orgulho e dá espaço à inspiração divina. Trabalhar em silêncio é confiar que o tempo revelará o valor de cada esforço. E quando o sucesso finalmente se ergue, ele não precisa de palavras para brilhar. Lincoln nos mostra que o som da vitória é o eco da perseverança. Abraham Lincoln tinha uma visão profunda sobre os relacionamentos e o respeito. Ele acreditava que tratar os outros com dignidade é um reflexo do caráter, não da condição do outro. Mesmo quando foi insultado ou traído, escolheu a serenidade. Lincoln via na empatia a essência da convivência humana. Compreender o próximo é mais nobre que julgá-lo. Ele ensinava que os verdadeiros amigos se revelam na dor, não na alegria, e que o perdão é um presente que concedemos primeiro a nós mesmos. Reagir com raiva é dar ao outro o poder sobre nossa paz. Responder com bondade é provar que somos guiados por algo maior.
Para Lincoln, respeitar todos, até os que discordam de nós, é um sinal de força, não de fraqueza. Seu exemplo mostra que o amor e o respeito são as bases invisíveis que sustentam qualquer sociedade justa. Abraham Lincoln acreditava que o perdão é uma das maiores forças do espírito humano. Após anos de guerra e divisão, ele não buscava vingança, mas reconciliação. Para Lincoln, curar uma nação ferida exigia mais amor do que ressentimento, mais compaixão do que ódio. Ele compreendia que perdoar não apaga o passado, mas liberta o futuro. Suas palavras e ações mostraram que perdoar não é fraqueza, mas coragem, a coragem de transformar a dor em aprendizado. Em tempos de conflito, ele estendeu a mão aos inimigos, guiado pela fé e pela esperança de um novo começo. Seu exemplo permanece atual. Só há verdadeira paz quando o coração humano aprende a perdoar. Assim como Lincoln, somos chamados a semear reconciliação onde há feridas, e a lembrar que o amor sempre vence onde o orgulho cede lugar à misericórdia. A coragem de Abraham Lincoln não se revelava apenas nos campos de batalha, mas nas decisões solitárias tomadas em meio ao medo. Ele sabia que a verdadeira bravura não é a ausência de temor, mas a capacidade de agir apesar dele. Diante de críticas, traições e incertezas, manteve-se firme, sustentado pela convicção de que o bem prevaleceria. Lincoln não fugia da dor, ele a enfrentava com serenidade e fé. Ensinou que a coragem se manifesta nas pequenas escolhas diárias, nas palavras justas, nas ações corretas e no compromisso com a verdade. Sua vida prova que a adversidade é o cadinho onde o caráter é forjado. A coragem, dizia ele, é o que diferencia os que apenas sonham dos que realmente transformam o mundo. Que seu exemplo inspire todos nós a manter firme o coração quando os ventos se tornam mais fortes. Para Abraham Lincoln, a justiça era a alma do governo e o fundamento de toda autoridade legítima. Ele acreditava que nenhuma lei, instituição ou poder pode perdurar se estiver separado da justiça divina e moral. Durante sua vida pública, buscou sempre equilibrar firmeza com misericórdia, razão com compaixão. Lincoln entendia que ser justo não é agradar a todos, mas fazer o que é certo diante de Deus e dos homens. A justiça para ele era mais do que uma virtude política, era uma missão espiritual. Ele demonstrou que um líder só é digno quando age com equidade, colocando o bem coletivo acima dos interesses pessoais. Seu exemplo nos recorda que a justiça é o alicerce da paz e que governar com justiça é servir com amor. Assim, Lincoln permanece como um modelo de liderança íntegra e inspirada pela verdade. Mesmo quando a guerra devastava o país, Abraham Lincoln nunca perdeu a esperança. Ele acreditava que cada noite escura prepara o caminho para um novo amanhecer. Sua fé na capacidade humana de se regenerar e perdoar era inabalável. Ele enxergava a esperança não como um sentimento ingênuo, mas como uma força ativa que move os corações a continuar. Ele dizia que o desespero é o fracasso da alma, mas a esperança é a semente do milagre. Sua serenidade diante da dor ensinou ao mundo que a esperança é uma decisão diária. Escolher acreditar, mesmo quando tudo parece perdido. Lincoln nos lembra que, com fé e perseverança, até o solo mais árido pode florescer novamente. Sua vida é um testemunho vivo de que a esperança é a ponte entre o sofrimento e a vitória. O legado de Abraham Lincoln ultrapassa o tempo porque foi construído sobre sabedoria e fé. Suas palavras ainda ecoam, guiando gerações em busca de justiça, humildade e paz. Ele não apenas governou um país, ele ensinou o mundo a ser mais humano. Lincoln compreendia que o conhecimento sem bondade é vazio e que a verdadeira sabedoria nasce do amor ao próximo. Sua vida é um lembrete de que grandes líderes não são aqueles que impõem medo,
mas os que despertam esperança. Sua sabedoria foi moldada pelo sofrimento, iluminada pela fé e guiada pela compaixão. Hoje, suas citações continuam a inspirar corações porque falam da essência eterna da alma humana. O legado de Lincoln é uma prece silenciosa ao futuro, que jamais deixemos morrer a luz da sabedoria, mesmo quando o mundo mergulha na escuridão.